Requisito 8.5. Implementação de controles anti-suborno por organizações controladas e por parceiros de negócios. Nesse momento aqui, a gente tem que entender que a gente é dividido em duas partes esse requisito, né? Então, em ambas a gente vai tratar da implementação de controles anti-suborno, nas organizações controladas e parceiros de negócios. Então, a gente tem que tratar das organizações controladas e dos parceiros de negócios. Por isso que a norma, ela tem o 851 e o 852. O 851, a organização deve implementar procedimentos que requeram que todas as outras organizações sobre as quais ela tem controle. Organizações controladas são aquelas as quais a organização que está implementando o sistema de gestão de suborno tenha controle sobre outras, ok? Então, esse é um ponto importante. A organização a qual está sendo implementado o sistema de gestão de suborno, ela controla uma outra organização. Então, ela deve implementar procedimentos, né, para que essas outras organizações implementem o sistema de gestão de suborno da organização, ou seja, que o sistema de gestão de suborno que está sendo implementado nessa organização seja ampliado para as outras organizações controladas por esta. B, implemente seus próprios controles anti-suborno. Então, a gente tem duas situações. Eu sou uma organização que estou implementando o sistema de gestão de suborno, eu tenho outra organização que eu tenho controle. Então, por exemplo, um grupo, né? Então, eu estou implementando o sistema de gestão de suborno no grupo. Ou eu implemento na central, e esse mesmo sistema de gestão de suborno é aplicável às demais organizações abaixo dela, né? Então, acima, abaixo dela, ou cada uma vai ter o seu sistema de gestão anti-suborno, os seus controles anti-suborno. Em cada caso, né? Apenas na extensão razoável e proporcional, considerando os riscos de suborno a que a organização controlada está sujeita, levando-se em conta o processo de avaliação de riscos de suborno realizado de acordo com 4.5. Então, independentemente se eu tenho um sistema de gestão de suborno que chegue às demais organizações ou cada uma tenha a sua organização, cada organização tenha seu sistema de gestão de suborno ou controles anti-suborno, a gente tem que entender o seguinte, que eu tenho que ter os controles voltados à realidade de cada organização. Então, não adianta eu levantar os riscos, por exemplo, para a central do grupo e o mesmo risco ser para as outras. Não. Em uma eu vou levantar os riscos de todas ou eu vou levantar os riscos para cada uma. O ideal é você levantar os riscos para cada uma, mesmo que o sistema de gestão de suborno seja um só. Por quê? Porque eu tenho que trazer a minha realidade. Então, vou trazer aqui. Eu vou trazer, depois que a gente estudar aqui o requisito, eu vou trazer sugestões como a gente pode fazer a materialização desse requisito, ok? 852. Desculpa, tem a nota. Uma organização tem controle sobre outra organização se ela controlar direto ou indiretamente a gestão da organização. Ponto muito importante. O que é uma organização controlada? Aquela a qual eu tenho controle sobre a sua gestão, certo? 852. Agora vamos tratar dos parceiros de negócios. Em relação aos parceiros de negócio não controlados pela organização, para os quais o processo de avaliação de riscos de suborno, meu 45, ou do diligence, meu 82, tem identificado mais que um risco baixo de suborno. Então, aquele parceiro que eu não tenho controle, por exemplo, às vezes um representante comercial tem um controle, ou um terceiro que trabalha dentro da minha organização, eu tenho controle. Eu contrato uma consultoria que está fazendo trabalho dentro da minha organização, eu tenho controle sobre esse parceiro. Mas um parceiro, por exemplo, um fornecedor, um cliente, eu não tenho controle sobre ele, então eu preciso fazer uma análise dos meus riscos e verificar quais deles, por exemplo, fornecedores e clientes, que tem risco diferente de baixo para que ou na minha due diligence de diferente de baixo, onde os controles anti-suborno implementados pelos parceiros de negócios associados possam ajudar a mitigar os riscos de suborno pertinente, a organização deve implementar procedimentos conforme descrito a seguir. Então, eu considerando que os parceiros de negócio tenham controles anti-suborno, né?
A organização deve determinar se o parceiro de negócio tem implementado controles anti-suborno que gerenciam os riscos de suborno pertinentes, ou seja, então aquele parceiro que ele tem controles anti-suborno definidos para ele. Então eu tenho que analisar se aqueles controles eles são suficientes para a relação que eu tenho com ele, para os riscos que possam acontecer nessa relação. B, quando o parceiro de negócio não tem controle anti-suborno implementado, ou seja, possível verificar quando o parceiro de negócio não tem controle anti-suborno implementado. Então, no A eu tenho controle anti-suborno, parceiro, no B ele não tem. Ou não seja possível verificar se estão implementados. Então, por exemplo, um cliente, às vezes eu não tenho como verificar se o meu cliente tem um controle anti-suborno implementado. Nesse caso, a organização deve, onde possível, requerer que esse parceiro de negócio implemente controles anti-suborno em relação às atividades, projeto ou transações pertinentes. Então, se eu não tenho como analisar o controle anti-suborno dele, ou se ele não tem, eu posso solicitar para que ele implemente o controle anti-suborno para a relação que eu tenho, os riscos relacionados à nossa relação. Ou, 2, quando não for possível requerer que esse parceiro de negócio implemente controles anti-suborno, por exemplo, um cliente. É muito difícil, às vezes, eu conseguir exigir que um cliente meu implemente um controle de suborno. Então, nesse caso, esse deve ser um fator a ser levado em consideração quando da avaliação de riscos de suborno da relação com este parceiro de negócio, bem como a maneira como a organização gerencia esses riscos. Então, eu tenho que analisar essas duas situações. O parceiro de negócio, ele tem o controle de suborno e ele não tem o controle de suborno. Ele tem, é suficiente para a nossa relação, para o risco identificado, que eu identifiquei? Ok. É suficiente? Eu consigo verificar isso? Ok. Não é suficiente? Tem como eu pedir que ele implemente ou que ele abranja no controle de suborno os riscos que estão definidos na nossa relação? Ok. Se eu não conseguir nada disso com ele, eu tenho que levar isso em consideração dos meus riscos, eu tenho que levar isso em consideração na maneira como eu gerencio esses riscos, ok? Porque daí às vezes eu vou ter que transformar um controle mais robusto para que abarque essa situação. Vamos trazer aqui um exemplo prático. Como é que eu posso fazer isso? Gente, homologação de fornecedores, homologação de clientes. Então, no processo de homologação de fornecedores, o processo de homologação de clientes, eu consigo verificar todos esses controles anti-suborno. Eu vou fazer uma homologação do fornecedor. Então, a área de compras, por exemplo, vai fazer uma homologação de fornecedores. Muitas vezes ali eu já faço a due diligence desse fornecedor, eu já faço uma avaliação prévia desse fornecedor. Além disso, eu vou fazer um acompanhamento desse fornecedor. Por exemplo, eu vou fazer um acompanhamento da execução do contrato, verificando relatórios técnicos para verificar a execução do contrato, desenhos que ele tenha que me entregar, por exemplo, num projeto, planilhas que ele tenha que me entregar, para eu verificar se para esse projeto, esse contrato está sendo executado de acordo com o que foi acordado. Os clientes também, então eu posso verificar de várias formas se ele tem um controle na minha homologação deles. Então eu fiz uma busca em relação a esse cliente e verifico que ele tem um sistema de gestão de suborno ou um compliance definido e os controles que eu tenho no trato com ele. Então, aquilo que eu passo para o cliente, aquilo que o cliente eventualmente tem que passar para mim também. Se ele tem um código de conduta, se ele tem um código de conduta de terceiros, nisso eu faço análise na homologação dos clientes. Se ele tem um canal de denúncias, por exemplo. Então, eu faço tudo isso para o fornecedor, essa análise para o fornecedor e o cliente. Num exemplo de homologação, eu estaria atendendo isso e verificando todos os controles possíveis que a gente pode ter dos riscos de suborno na nossa relação, as atividades ao qual eu executo com o meu cliente, as atividades ao qual eu executo com o meu fornecedor, ele executa comigo, certo? Então eu tenho que, não basta eu ter só o sistema voltado para mim, né? Olhar para dentro, eu tenho que olhar para fora também. Por quê? Porque é nessas relações que eu tenho muitas situações de riscos de suborno. Lembrando que isso é necessário que a norma exige para quem tem um risco diferente de baixo de suborno para parceiros de negócio. Você vê que nas organizações controladas não fala, eu tenho que ou estender o meu sistema de gestão de suborno ou elas têm que implementar o delas, o sistema de gestão de suborno ou controles anti-suborno. Isso é muito importante. Ah, Natasha, mas eu não tenho organização controlada. Então, você não trata o 851. O 851 é excluído do seu sistema de gestão de suborno. Claro que isso tem que ficar claro se eventualmente numa auditoria que vai fazer de certificação.
Então, eu não trato daí 851, eu trato só 852, ok? Não vai ter problema nenhum. Obviamente, nem todas as organizações têm organizações abaixo delas, a qual você controla a sua gestão, certo? Vamos para o 8.6.